Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é terça, 18 de abril de 2017 e os destaques do dia de hoje são os seguintes: reforma terá idade mínima de 62 anos para a mulher se aposentar. Papa Francisco rejeita visitar o Brasil de Temer. E hoje é dia de economia real com André Martins. EBC Brasil. Reforma terá idade mínima de 62 anos para a mulher se aposentar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o projeto de reforma da Previdência trará uma diferenciação na idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. A mudança vai constar no substitutivo elaborado pelo relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, ao texto original enviado pelo governo. Pela proposta original do Executivo, as mulheres teriam acesso ao benefício da aposentadoria a partir dos 65 anos, mesma idade dos homens. A equiparação gerou reação de vários setores e motivou intensa negociação entre o governo e os parlamentares. O parecer deve ser lido amanhã na Comissão Especial da Câmara, que debate o tema. Meirelles esteve reunido hoje no Palácio da Alvorada com Temer, outros ministros e deputados da base aliada. Segundo o ministro, as mudanças que estão sendo negociadas com o Congresso são necessárias para viabilizar a aprovação de um projeto que assegure a eficiência e eficácia fiscal da reforma. Ele disse ainda que todas as mudanças já estão precificadas e o governo espera que a reforma se aproxime 80% da proposta original. De acordo com o ministro da Fazenda, o projeto está sendo negociado para atender também às demandas dos senadores e a expectativa é que não haja grandes modificações no texto durante a tramitação no Senado. Após o café da manhã hoje no Palácio da Alvorada, o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, criticou a idade mínima para a aposentadoria e defendeu o prosseguimento das negociações em torno desse ponto. Paulinho disse que, em relação à aposentadoria, a cada 2 anos aumentam-se 11 meses para as mulheres e 2 anos para os homens, até chegar a 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O ministro da Secretaria-Geral de Governo, Antônio Embazaí, ressaltou que, com as alterações acordadas entre o governo e o relator, aumentou a disposição dos parlamentares para aprovar a reforma. A diferenciação na idade mínima entre homens e mulheres também foi incluída pelo relator nas regras de transição. Segundo o relatório preliminar, não há corte de idade para entrar na transição e, nesse período, o limite de idade para se aposentar é de 53 anos para a mulher e 55 para o homem. O chamado pedágio sobre o tempo de contribuição durante a transição seria de 30% e não 50%, como inicialmente foi proposto. Maia reduziu também de 49 para 40 anos o tempo máximo de contribuição para o trabalhador receber o benefício integral da aposentadoria. Se o trabalhador exerce atividade considerada de risco, o tempo total pode ser reduzido para 35 anos. Para os trabalhadores rurais, a idade mínima para se aposentar foi alterada de 65 para 60, com 20 anos de contribuição em vez de 25 como proposto. A alíquota de contribuição do trabalhador rural também deverá ser reduzida, não podendo exceder 5%, como é feito com o trabalhador urbano de baixa renda. Agora vamos para a previsão do tempo para Itapeva nesta quarta, direto do Climatempo. Sol com algumas nuvens, não chove, a máxima é de 23 e a mínima é de 12. Brasil 247, Papa Francisco rejeita visitar o Brasil de Temer. O Papa Francisco enviou uma carta a Michel Temer em que recusa o seu convite para visitar o Brasil para as celebrações dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, feitas em 2017. O convite foi feito formalmente pelo presidente no fim do ano passado. Na carta, o pontífice faz uma espécie de puxão de orelha no PMDBista quando cobra para que evite medidas que agravem a situação da população mais carente no país. O Papa atribui a recusa do convite de Temer à sua intensa agenda e afirma que acompanha com atenção os acontecimentos da maior nação da América Latina. Por último, Francisco lembrou Temer que não se pode confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado em um momento em que o governo tenta aprovar reformas que agradam investidores. Em agosto do ano passado, Francisco enviou uma carta em apoio a Dilma Rousseff quando ela ainda não havia sofrido impeachment, apesar de já estar fora do cargo de presidente. Continuando a falar de política, mas agora com um especialista que entende do assunto, André Martins vai falar sobre uma informação do presidente do Banco Central. André, com você direto de Tararé.
O presidente do Banco Central, Alan Goldfarb, justificou nesta terça-feira a evolução favorável da inflação no Brasil, estimando que ela chegará ao seu nível mais baixo no terceiro trimestre. Ao participar do evento em São Paulo, Ilan projetou que a alta dos preços retomará força nos últimos meses do ano, porém ainda terminará 2017 abaixo do centro da meta do governo, de 4,5% pelo IPCA. Em março, o IPCA desacelerou a alta a 0,25% ante o mês anterior, acumulando em 12 meses o avanço de 4,57%, nível mais fraco desde agosto de 2010. Segundo Ilan, a inflação enfrentará alguma volatilidade em abril e maio, devido ao impacto dos encargos provenientes da usina Angra 3, mas isso não afetará o resultado em 12 meses. Essa ida e volta da inflação mexe muito com indicadores mensais, mas não mexe para o ano nem para a política monetária, disse ele. Ilan enfatizou o fato de as expectativas da inflação estarem ancoradas neste momento, o que, junto ao elevado grau de ociosidade da economia, traz um cenário para o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, de antecipação do ciclo de afrouxamento monetário. O Banco Central cortou a Selic em 1 ponto percentual na quarta-feira passada, acelerando o passo. A ata desse encontro divulgada nesta terça-feira mostrou que os membros chegaram a discutir que a conjuntura econômica já permitiria corte maior na taxa básica de juros, mas acabou optando por redução mais modesta em função do cenário de incertezas e riscos. O presidente do Banco Central voltou a destacar o cenário de incerteza externa, dando como exemplo a saída do Reino Unido da União Europeia e as eleições presidenciais na França, mas afirmou que o Brasil tem se beneficiado com uma recuperação econômica cíclica externa e que a agenda de reformas internas também é favorável. A política econômica doméstica mudou de direção. As reformas já mostram resultados positivos, afirmou, destacando que o risco Brasil diminuiu. Porém, ele lembrou que a aprovação e a implementação das reformas, notadamente as de cunho fiscal, também trazem um cenário de incertezas. O que podemos pensar sobre isso? Na verdade, a nossa economia ela está oscilando. Está projetando que talvez haja uma melhora, mas ainda é cedo para tomar qualquer atitude e pensamento com relação a isso. O que nós estamos vendo hoje é uma melhora na economia, justamente devido à grande safra de grãos que o Brasil teve nesse verão. E, para a sorte do Brasil, o resto do mundo não tem onde plantar e não tem o que comer. Então, compra do Brasil. Então, é isso que mantém a nossa economia funcionando, a nossa agricultura. Essa é a nossa sorte, porque não somos competitivos em nenhum outro setor. Então, alguns dólares estão entrando para o Brasil neste momento. E também está havendo a entrada na economia do dinheiro do FGTS que foi liberado. Então, isso está fazendo com que a economia dê um certo giro. Então, está tendo um fôlego. Os preços estão controlados, mas ainda não se sabe que patamar vai dar nisso aí. Por causa das conjunturas externas, como as eleições da França e a União Europeia com a saída da Inglaterra, então não sabemos como que vai ficar nesse cenário. Então, por enquanto, é incerteza. Na dúvida, o governo afrouxou pouco a taxa Selic. Vamos ver o que vai ser para frente. Tomara que as projeções sejam que o otimismo seja grande e o Brasil comece a retomar o seu crescimento. Obrigado, André, e até semana que vem, se Deus quiser. O Jornal Breve termina aqui. Nos sigam nas redes sociais e até amanhã, se Deus quiser.